Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. Este é o 100º vídeo do meu canal. E por isso resolvi abordar um tema com a seguinte pergunta: para onde vamos? Para onde caminha a humanidade? Diante de uma crise sem precedente na qual vivemos. Paradoxalmente, quanto mais a humanidade avança no desenvolvimento de novas tecnologias, mais ela se afasta de Deus, do desafio natural e objetivo de cada indivíduo na busca da verdade, de encontrar sentido para a sua vida efêmera nesta passagem aqui na Terra, de ser possível pensar por si próprio frente à realidade, ao mundo real, né? Muitos discursos defendem o progresso tecnológico que traz facilidades para a rotina da vida moderna, corrida e estressante. Todo mundo, a maioria da população concentrada nas cidades. Fala que, com isso, essas tecnologias evita desperdício de tempo, de andar para compras, de divertir em passeios por parques, cachoeiras e montanhas, etc. Coisa que hoje se pode fazer virtualmente, num toque na telinha negra do smartphone ou de um laptop, além de infinidades de games para ocupar a mente enquanto no ócio. Mas isso pode ser, na verdade, a imersão do sujeito na Matrix, na dependência da internet para tudo e no vício da telinha que, na maioria dos casos, causam distúrbios físicos e emocionais permanentes. Uma versão repaginada de antigas técnicas de lavagem cerebral usadas por agências de inteligência como a CIA e a KGB para treinamento de espiões e de assassinos frios. Algumas dessas técnicas priorizam intermitência de coerção, medo, torturas cruéis, para descompensar e acabar com a capacidade do indivíduo de pensar, e assim reprogramá-lo para as ações específicas. A inserção de uma nova mente, de um novo cérebro, só que controlado. Ou então, em conhecidas técnicas usadas por vendedores de enciclopédias e de recrutamento para cultos supostamente religiosos, focando na retórica, repetições contraditórias, no medo e em rituais de esgotamentos físicos, etc. Igualmente, uma lavagem cerebral que acaba com a capacidade do indivíduo de tomar decisões por si mesmo e o liga a determinados dogmas que serão defendidos de maneira fanática. Verdadeiros zumbis, mortos-vivos, desprovidos de sentimentos normais em qualquer ser humano. Nos Estados Unidos e agora no Brasil, a profusão de seitas arrebanha milhares de incautos, cujas mentes ficam à mercê desses vampiros modernos, como desse movimento chamado Nova Era, muitas das quais usam plantas alucinógenas e até mesmo drogas sintéticas para alterar os níveis de consciência do indivíduo e mantê-lo preso na rede de dominação. Uma espécie de catarse, na qual há experiências pessoais de iluminação, o que leva à falsa sensação de transcendência, termo muito em voga. Há muitas iscas para fisgar os peixes da era de Aquário, mas a mais simples, como de vendedores de enciclopédia, ou de golpes como do conto do vigário, é prender a atenção do sujeito, uma técnica de hipnose instantânea, impedindo de raciocinar enquanto incute recompensas maravilhosas, justamente aquilo que o sujeito deseja. Mal sabe ele que está sendo cooptado para o rebanho de zumbis ligados por telas invisíveis difíceis de se romper. Porém,
Nos últimos anos, tais técnicas evoluíram e as pessoas se veem presas a comandos de bombardeios incessantes o tempo todo, por meio da telinha da TV e do celular, filmes, propagandas, manipulação de notícias e de desinformação. Lembremos-nos que é inerente ao ser humano a satisfação que experimenta com indulgência, recompensas e aprovação de outrem para suas ações. Assim, para nutrir tais desejos, o sistema lhe oferece uma profusão de sexo, pornografia, jogos e outros programinhas que ocupam sua mente, evitando o seu livre pensar. Sem contar com comandos subliminares via simbologias, narrativas e etc. Na crise da pandemia, podemos observar a aplicação de técnicas de dominação em massa, abrangendo o mundo todo pela primeira vez, com muito sucesso. Primeiro, criação de um inimigo real, invisível. Depois, manipulação de informação, transformando em terrível e letal, usando fotos e vídeos para corroborar tais afirmações. O medo da morte faz parte do ser humano, razão pela qual a mídia controlada passou a despejar o tempo todo manchetes e imagens de terror e pânico que se espalhou pelo mundo. Assim, impôs sob medo e ameaça a submissão de milhões de pessoas, quiçá um terço da população mundial, agora sob prisão domiciliar. Isto, além de obrigá-las a adotar comportamentos nos relacionamentos com outrem, que parece fazer sentido, mas que não passa de uma técnica de domínio. A mídia e os cientistas, entre aspas, a quem se atribui a autoridade de serem portadores da verdade absoluta, foram as principais ferramentas usadas pelo sistema para um grande ensaio de engenharia social, testes de campo. Ficou claro o quão fácil é uma autoridade investir de cargo por escrutínio popular, dominar um sem número de pessoas pelo medo e ameaças de punição caso desobedeçam às ordens. A impressão que se tem é que essa nova programação à distância, via tecnologia, retira também a capacidade das pessoas de pensar e de se livrar da cadeia mental na qual está presa. Por exemplo, um comerciante teme abrir seu negócio por causa de uma alta multa, mas não pensa que todos os comerciantes abrindo juntos e desafiando um decreto ilegal quebra a ordem de comando e que não há contingentes de policiais e nem local adequado para prender milhares de pessoas ao mesmo tempo. O cenário atual é sinistro e simulações do futuro também não é nada animador, visto que agendas de alcance global são implementadas numa rapidez tal que incapacita reações imediatas do público, como, por exemplo, tecnologias de controle individual, as câmaras de reconhecimento de características individuais e a plataforma 5G, emissão de ondas por antenas comprovadamente maléficas ao sistema imunológico das pessoas, que, especula-se, esteja ligado ao abrupto crescimento de ocorrências virais de síndromes respiratórias nos países nos quais se encontra em franca implantação. De repente, todos ficaram reféns das estratégias bem executadas, com pouca chance de reação diante do colapso econômico e de graves sequelas mentais do isolamento forçado. Big Brother, de George Orwell, deixou o campo ficcional para a realidade. E sobre nós paira ameaçador um dragão, um grande dragão vermelho, responsável pela disseminação de mortes e terror, pelo objetivo de se transformar na maior potência mundial e controlar recursos e populações do mundo inteiro. É o Partido Comunista Chinês, o grande câncer da humanidade, que quer mantê-la escravizada como já ocorre em vários países, com supressão de direitos fundamentais da pessoa humana de ir e vir e da livre expressão de pensamento. Este ano de 2020 será um marco, pois o mundo deixou de sonhar com a liberdade, mercados abertos, evolução espiritual para dar lugar à opressão máxima e mortandade jamais vista. Meus irmãos, nós estamos vivendo essa situação.
entregamos nossa liberdade, nosso direito de ir e vir, sob ameaças desses tiranos, e somos incapazes de nos reunir aos milhares para retirá-los do poder, enfiar esses políticos de cabeça para baixo nas redes de esgoto, porque o que eles estão fazendo, com apoio do aparato judiciário e policial, é justamente escravizar toda uma nação. É hora de nós acordarmos e sairmos dessa matrix, dessa prisão mental. É preciso que conversemos com todas as pessoas ao nosso lado para manter essa união em defesa das liberdades individuais, em defesa do nosso livre pensar e tomar atitudes para que não sejamos como aquele sujeito que caiu no golpe do conto do vigário, de ser mais um zumbi facilmente controlado e manietado por esse sistema satânico, injusto e cruel que aí está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos depositar nossa confiança e nossas orações para nos livrar desses demônios que imperam no mundo. Um grande abraço e até o próximo.